outro aspecto que é muito importante, que todo país que se expande muito, ou que tem uma influência em outro país, ela se expande também através da cultura, da venda do seu estilo de vida. O soft power. Exatamente. E isso acontece com o Japão, com o mangá, com o anime, com os Estados Unidos, com o cinema, com todo... A Rússia, um pouco com o esporte, né? Mas teve uma época com o esporte e tal. E o Brasil, ele não se preocupa muito com essa coisa de vender o que a gente tem de melhor. Tanto para turismo também, que é uma coisa de você vender esses lugares no filme, num seriado, ou mesmo as belezas naturais. O que faz para isso? É todo um esquema de cultura. Você vê o cinema argentino, a Argentina quebrada, e mesmo assim o cinema argentino é de uma qualidade absurda. E o cinema brasileiro vem capengando, apesar do nosso tamanho. Tem um público consumidor muito maior. Lembra dos Trapalhões, as maiores bilheterias e tal. Por que a gente não consegue avançar nisso? É por causa da língua um pouco também? Porque a gente fala português? Não acho. Não acho que é a língua. Porque do Japão também, né? Apesar do japonês, eles expandiram pra caramba. Eu acho que a gente não pensa estruturadamente, a gente não pensa estrategicamente, a gente não pensa assim, para onde o Brasil quer ir? O que a gente precisa para chegar lá, né? Quais são os elementos, as ferramentas que você tem que ter na mão? Porque você imagina o quanto... Uma delas é isso, é o soft power. O quanto ganha de copyright, de venda de direitos de um Bob Esponja, de um Pokémon. O quanto isso gera poder. As pessoas querem conhecer esse país, E eu não vejo essa preocupação no Brasil, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer e que tem muita gente que é contra e que é muito difícil e entra em muita discussão ideológica. Por exemplo, as questões de incentivo a cinema e cultura. Você tem todos os filmes americanos, Austrália, Canadá. Por que os filmes são produzidos lá? São todas áreas de incentivo. São países ultra abertos. Você, assim, aqui tudo vira meio tabu, né? Vira uma discussão ideológica, não pode falar daquilo. Aí se ativa, se você fala daquilo, você é colocado numa caixa de um grupo ou do outro. Sabe o que é pior? Eu falo disso porque eu ganhei vários prêmios de incentivo, o PROAC e tudo mais. Essa mania também do governo de te dar uma coisa, mas te exigir criativamente uma marra, cara. Você ganhou esse prêmio, mas essa sua obra tem que ter uma importância cultural. E quem vai avaliar isso? É um grupo de pessoas que vai avaliar. E se eu quiser fazer um filme de entretenimento, ele não tem um valor cultural? Claro que tem. Não, ele tem que ter uma contrapartida, você tem que falar de alguma... E aí a gente fica falando das mesmas coisas, fazendo os mesmos filmes, e a gente não sai do lado, a gente fica fazendo filme pra gente, entendeu? Pro diretor falar, olha, meu trabalho é foda. E a gente não sai disso. Eu sou um entusiasta, eu participei de um filme sobre a Cracolândia, que eu fiz, era uma pesquisa que eu fiz, e eu visitei outros países, um documentário, tá no Now, Apple TV, Google Play, depois assiste, Cracolândia. E eu fui visitar os outros lugares que tinham a Cracolândia. E assim, fiz o roteiro, né? E era a minha pesquisa. E o filme, ganhou o prêmio, foi super bem, sabe? E claro, as pessoas aqui não valorizam. E eu tô produzindo outros filmes sobre temas super importantes e polêmicos e difíceis. Tem assuntos que você não consegue. Eu não consigo vir aqui ou fazer um post no Instagram ou fazer um vídeo no YouTube. Eu vi até que o YouTube ajuda um pouco, mas precisa ser mais entretido para conquistar as pessoas e elas aprofundarem e entrarem numa discussão séria de um assunto. Por exemplo, eu estou produzindo um sobre prisões. E estou visitando prisões no Brasil e fora do Brasil. E já entrei e filmei dentro das prisões. E assim, são dilemas de uma complexidade, Vilela. Você fala, não é possível isso. Como é que você conversa com a sociedade sobre esse assunto? O filme é um meio muito apropriado para isso. Porque todo mundo vai sentar ali e vai ficar fascinado. Vai falar, nossa, a prisão na Finlândia é assim, Rock. E eu entrei na prisão na Finlândia e filmei. Os caras têm sauna dentro da prisão. Juro. E aí filma a prisão aqui, e vai lá, e você vai vendo os dilemas, e as diferenças, e as discussões. E são temas muito complexos, que vários deles eu não tenho opinião formada até agora.
E como é que você envolve? Eu acho que a cultura e o cinema e essas produções ajudam a gente a trazer as pessoas para participar dessas coisas. Mas a gente está numa discussão básica se a cultura é importante, se é importante fazer filme, se é importante escrever livro. A gente está nesse nível de discussão. Então, mas aí é uma coisa bem grave. A gente está retrocedendo, né? Isso tem discutindo se a Terra é redonda, se... Sabe? Umas discussões, fala, cara... Então, e eu sinto que esse é um outro problema, que é um assunto complementar ou paralelo à geopolítica, que é ligado com a nossa identidade nacional. Isso. Eu falo bastante sobre isso. Nossa identidade nacional não está formatada. Então a gente não se vê como uma nação. E aí a gente está o tempo inteiro defendendo ideias pelas ideias, mesmo que essas ideias passem por cima do que é um projeto coletivo, nacional, de uma grande família. Porque uma nação nada mais é do que uma grande família. Onde você está disposto, quando você acorda todo dia e fala assim... Bom, hoje eu vou me sacrificar pela minha mulher. Eu vou fazer uma coisa que não é do meu interesse, é do interesse dela, mas ela é minha mulher. Sim. Essa é minha família. Que horas que o brasileiro faz isso? Pelo seu país. Que horas que você no seu dia, para e fala assim: eu não vou defender o meu, ou eu vou colocar o meu em segundo plano para priorizar o da nação. Ninguém faz isso. Assim, é muito raro quem faz isso. E não tem nem consciência que deveria estar fazendo isso. Então, quem está assistindo aí, aliás, pensem sobre isso. Que horas que você acorda e no dia você fala assim: hoje eu vou colocar o meu interesse pessoal, do meu grupo, da minha família, da minha corporação, dos meus colegas de trabalho, da minha profissão, em segundo plano, para colocar o Brasil em primeiro. Isso é sentimento de família. As nações que deram certo têm isso em grande escala. Nós não temos, por várias razões. Uma delas é porque a gente não sabe a nossa história. E a gente não sabe isso daqui. Exato. E não sabe. E se você não sabe a sua história, você não tem nada em comum com ninguém que está aqui. Você não tem passado. Mas eu vejo isso de uma maneira mais regional. Você concorda? As pessoas se sentem mais ligadas regionalmente. O gaúcho, o paranaense, de repente, o carioca... Ele tem mais um senso de que eu sou carioca antes de ser brasileiro. Pode ser. Ou eu sou gaúcho. Mas aí o que você faz por São Paulo? Entendeu? Exato. Você faz em primeiro lugar pela sua família, depois pelos seus amigos. E alguns fazem pela sua profissão, pela sua corporação, pela sua tribo. Eu sou surfista. Não, eu sou advogado, eu sou médico, religião. Ou sou a minha religião tal. Entendeu? E nunca é pela comunidade maior. Porque não existe esse elo. O elo ele é muito fraco, ele é muito frágil. O que a gente tem em comum como brasileiro? O que você tem em comum comigo como brasileiro? Se eu te perguntar, você não vai conseguir dizer. Você vai falar assim: não, a gente fala a mesma língua. Pô, legal, a gente nasceu no mesmo lugar. Isso é nacionalidade, não é identidade nacional. Nacionalidade você nasceu aqui, você toma aqui esse passaporte, essa carteira. O que precisa se fazer para criar esse elo? Porque a impressão que me dá é, o governo vem e já tira uma puta grana do meu salário, do tudo que eu ganho, do imposto, e não me dá nada de volta. Então, te dá um sentimento de revolta, inclusive. É o contrário disso. Isso. Então, a parte da separação vem daí. Você tá sozinho. Exato. Salve-se quem puder. Exato. Você sozinho contra todos. Por quê? Tá todo mundo tentando te passar a perna. Só tem malandro. O governo só te sacaneia. Se puder, vai colocar mais não imposto. Vai te dar nada do que você tá pagando para você ter, ele não vai te dar. Então você se sente sozinho. O que você faz? Você fica arisco e você não colabora com ninguém. E você se fecha no seu núcleo familiar, dos seus amigos. Por isso que no Brasil tem QI, né? Quem indica. Você só faz negócio com quem? Com quem indica. Próximo. Por quê? Só faz negócio com família e amigo. Você consegue furar a bolha. Eu quero fazer negócio com você, não consigo. É fechado. Eu preciso conhecer alguém que te conhece, que me apresenta, entendeu? Quanto isso é problemático? As possibilidades de se fazer coisas, elas são ínfimas. Qual é a força de uma nação? Harari, ele explica um negócio muito legal, que é assim: por que a humanidade dominou o mundo? Os humanos. Isso. Por que os sapiens dominou o mundo?
Porque nós conseguimos criar a maior quantidade de grupo de pessoas cooperando. Primeiro nós começamos com bandos pequenos, que iam no máximo até 150. E por coisas totalmente não palpáveis. Isso. Porque assim, primeiro a gente começou cooperando com um grupo pequeno, de 120, 150, 100. Cooperar num grupo pequeno é mais fácil, porque você tem laço de sangue. Como é que você aumenta o número? Teve que acontecer uma coisa na história da humanidade, uma revolução cognitiva. E essa revolução cognitiva permitiu a gente criar histórias, mitos. E esses mitos criaram uma situação onde eu iria cooperar com estranhos. Você conhece 1.000, 2, 5, 10 mil brasileiros? Sim. 10 mil? Tá bom. Vamos dizer que você conheça 10 mil brasileiros. Nós somos 215 milhões. Você vai ter que cooperar só com gente estranha. Como que você coopera com gente estranha? Você precisa ter um laço, um elo com essa pessoa. Esse elo é construído, primeiro, com histórias. Com a história do que a gente viveu, compartilhou junto. Isso daqui que a gente falou um pouco aqui. O que mais? Você precisa de líderes. Você precisa de herói. Toda história tem um herói. Rondon é um herói nosso. A gente não sabe quem são os nossos heróis. A gente não conhece os heróis. Barão de Mauá, a gente conhece heróis. A gente fala de Tiradentes, Tipo, é dúbio. Você pergunta para um francês e o cara fala Napoleão, todo mundo concorda. Aqui todo mundo fica meio quieto. Vai pro esporte, né? E vai pro esporte, mas nem todo mundo concorda. E aí pro esporte. O Senna, eu falo isso sempre. O Senna era um herói. Legal, era um herói. O que você sente por um herói? O herói é um modelo. Ele é uma pessoa que te inspira, porque você sabe que tem coisas ali. Se você só acha que o Senna é um herói, porque ele era um grande vencedor, e você não conseguiu absorver e extrair o ensinamento dele, você não está realmente tratando ele como um herói. Por que eu estou falando isso? Eu fui com o Showa no Flow. Sei. E aí eu perguntei pro Showa, você convivia com o Senna, o que você achava dele? Aí ele, eu não sei, não achava ele muito brasileiro, sabe? Ele era muito premeditado, muito calculado. Ele era muito sei lá, ele era tudo perfeccionista. Na cabeça dele, ser brasileiro não é ser nada dessas qualidades que davam pra ele a capacidade da vitória. Exato. Então como é que você tá considerando ele um herói? Você não tá chamando ele de herói. Ele não tá sendo um herói. Ele só tá sendo um herói no ponto mais bobo, simples da palavra. Que é tipo, não, o cara era um vitorioso aí. E levava a bandeira do Brasil quando Isso, ganhava. mas não é isso. Que é a mesma coisa, levava a bandeira do Brasil. A hora que a gente se sente brasileiro, jogo da seleção. Só que aí é banal, né? Você se sente parte de uma nação quando você carrega... quando o time de futebol joga... Desculpa, não tem como esse país caminhar para algum lugar em conjunto. A gente precisa entender o que nos faz brasileiros. História, lideranças, heróis, exemplos, né? valores. Quais são os nossos valores de brasileiro? Os defeitos a gente sabe falar facilmente. Valores não é só qualidades. É mais do que qualidade, é valor. O que é um valor? Sei lá, ser disciplinado, buscar excelência. Criatividade. Ser um guerreiro. Criatividade talvez seja uma qualidade, um valor. Ser honesto, ser íntegro. Qual é a nossa característica? E qual é o nosso objetivo comum? Você tem um objetivo numa família. Você senta com sua mulher e tal. E fala, nós vamos pra lá. E nós estamos indo junto pra lá. Certo. Vamos readequar o objetivo final? Senta, renegocia e vamos. Isso não existe no Brasil. Pra onde nós estamos indo? Exatamente. Pra onde nós estamos indo? Ou seja, não é que a gente não tem identidade nacional. É muito rudimentar. Nada articulada. Não foi expressada. Não foi trazida pra consciência. Então ela não tá viva dentro das nossas emoções. Você tá no Salve-se Quem Puder. Eu tô no meu. Todos os brasileiros estão nos seus. Nós somos um grande arquipélago de milhões de ilhas. Talvez 100 milhões de ilhas. 100 milhões de famílias. Mas isso olhando de trás para agora, qual é o motivo disso? O começo da nossa história, a gente começou totalmente dividido. Você tinha índios, negros, portugueses,
foram explorados, né? Ocupados. Havia uma desconfiança sempre que o outro queria. Isso, você não foi um tratamento de família, foi um tratamento de exploração. Exato. E aí você precisava curar essa situação. Como a gente criou castas, né, quase, ou separações e diferenças, a gente nunca tratou do assunto. Então ficou todo mundo ali convivendo, mas nunca virou irmão de verdade. Os americanos fizeram uma guerra civil para curar parte desse problema. Curaram totalmente? Claro que não. Mas eles conseguiram construir um senso de identidade a partir desses episódios. É muito forte, né? Eu queria entender por que eles têm esse senso de... Porque os japoneses têm. De se pertencer. Os japoneses têm, os alemães têm, os russos têm, vários povos têm. Só que os russos perderam muito com o comunismo. Porque o que aconteceu? Quando você trouxe o comunismo, ele destruiu a família. O que eu estou dizendo é que nós temos aqui no Brasil o sentimento de núcleo familiar. Certo. Que ele é necessário, ele é o primeiro para sair do seu eu. Porque primeiro é você com você. Só faz o que você quer. Você não tem ninguém. E aí você tem a família, aí você... Bom, agora eu tenho mais gente, não sou mais eu. Aí você começa a negociar e começa a viver nesse núcleozinho maior. Então, a família é melhor do que o indivíduo. Mas o próximo passo da família é você começar a criar grupos maiores, que são a nação, que são associações voluntárias com gente estranha. Não estrangeiro, estranho. Tem uma distinção entre estrangeiro e estranho. E a gente não conseguiu dar esse salto. Os russos, eles retrocederam, porque o regime comunista destruiu a unidade e a estrutura familiar. E aí, hoje, eles são um dos lugares mais corruptos do mundo. A Rússia é muito mais corrupta que a gente, muito mais. O individualismo é muito maior, assim, absurdo, e ninguém confia em ninguém. Entendi. Então, é um país em completa decadência. Existem momentos e coisas que eles conseguem resgatar, tipo uma guerra. Eles têm outras partes de história que estão ligadas no sangue deles, que está no imaginário coletivo, no inconsciente, subconsciente e consciente. Nós não temos esses episódios. Foi sempre muito solto, muito pacato, meio falta apático. De uma guerra na nossa história também, uma grande guerra. A guerra une também. Une. E ela transforma. Uma ameaça exterior. Porque a dor transforma, né? A dor te mexe e te faz você falar, opa, sofremos do mesmo jeito aqui. Mas e essa tentativa que me parece frustrada hoje em dia de aumentar isso, não se sentir só o país, mas uma União Europeia, somos todos uma coisa só. Parece que não deu muito certo essa coisa de expandir essa sensação. Porque são estrangeiros. Não são estranhos. Qual a diferença do estrangeiro para o estranho? O estrangeiro, ele fala outro idioma. Ele é o hermano. Ele tem outra história. Não é exatamente a mesma. Ele não nasceu no mesmo lugar. Tem umas rusgas do passado. Tem coisas diferentes nele. Ele é um estrangeiro. Ele não tem os mesmos valores. Assim, o máximo que a gente consegue chegar numa escala grande de ter as mesmas coisas parecidas é com o estranho. Que veio do mesmo lugar que você, compartilhou a mesma história. A União Europeia são vários estrangeiros tentando se juntar numa grande família nova. Essa barreira não foi rompida. Entendi. Essa barreira é muito mais difícil de romper. Não, e tem uma tentativa de o planeta inteiro como Sabe quando que vai acontecer isso? Nunca, né? Me parece que... Pode acontecer. Com a invasão alienígena. Isso. Aí acontece. Por quê? Você sabe que eu e você somos estranhos, porém não estrangeiros, porque existe argentinos. Parte da minha definição do meu eu e de quem eu sou, ela acontece quando eu olho o outro e vejo que eu não sou o outro. Nós temos essa referência entre nações. E as nações são a maior invenção da humanidade e a melhor. Porque elas possibilitaram que a humanidade pudesse cooperar. Em níveis e volumes de tamanho jamais vistos. Se botar 350 milhões de americanos, 215 milhões de brasileiros cooperando, isso é uma máquina assim de geração de riqueza, de abundância, de prosperidade, de maravilhas jamais vista. Que é muito mais forte do que você ter 5 milhões. Então, se a gente tiver uma referência externa de uma outra espécie, aí nós vamos olhar e falar assim, opa, ele é não humano,
A gente é humano. Nós somos só estranhos. Eu nunca tinha te visto, mas você não é estrangeiro. Estrangeiro é ele. Exato. E aí muda uma chave de uma dimensão. A gente abre uma nova dimensão, literalmente, na história. Porque a gente ganha uma escala de proporção de uma coisa que não existia até então. Não existe essa referência. Exato. Se aparecer, muda a escala de tudo. E muda a nossa relação psicológica com quem nós somos de identidade. Eu e você ser humanidade passa a existir com concretude. Hoje não tem concretude. Ela é muito abstrato. Ser humano. Tá bom, eu sei que existe um humano, mas... Meu, o que é não humano? Agora, se tiver uma outra espécie racional não humana... Fica mais fácil. Aí a chave vai virar. A chave vai mudar. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.